Bom, pessoal, então prosseguindo aqui no seu curso de Direito Constitucional, veremos agora o Poder Legislativo. Só lembrando, meu nome é Rodrigo Duarte, eu sou advogado da União e desde já deixo meu e-mail de contato, que é o rodrigomouraduarte@hotmail.com, para qualquer tipo de dúvida sobre os temas desta aula. O Poder Legislativo é o tema desta aula, que é o primeiro poder a ser estudado. No Brasil, vigora o bicameralismo federativo no âmbito federal, ou seja, o poder legislativo no Brasil em âmbito federal é bicameral, isto é, composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara é constituída por representantes do povo e o Senado por representantes dos Estados-membros e também do Distrito Federal. O artigo 44 da Constituição deixa claro que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Poder Legislativo em âmbito estadual, municipal, distrital e dos territórios federais, se vier a existir um dia, ao contrário da esfera federal, ele é unicameral, pois é composto por uma única casa. Nos estados, há as assembleias legislativas. Nos municípios, há as câmaras municipais. E, de maneira bem interessante, no Distrito Federal, há a Câmara Legislativa, que, por ser um ente híbrido, misturou a Câmara de Municípios com a Assembleia Legislativa, por isso o nome Câmara Legislativa. Mas, voltando ao plano federal, conforme o artigo 48 da Constituição, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre a primeira delas, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. A segunda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. A terceira atribuição, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Além disso, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Prosseguindo então também, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Outro ponto, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Continuando com mais assuntos, transferência temporária da sede do governo federal. Além disso, concessão de anistia, organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios, e também a organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Mais um assunto: criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, e também a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Também é importante destacar telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, abrangendo, por exemplo, moeda, seus limites de emissão e o montante da dívida mobiliária federal. Mais um assunto, fixação do subsídio salário dos membros do STF. Essas competências do Congresso dependem da sanção presidencial. Só que também há competências do Congresso que não dependem de sanção presidencial. Vamos então a elas. A primeira, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente a declarar a guerra, a celebrar a paz e a permitir também que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Outra atribuição é autorizar o presidente e o seu vice a se ausentarem do país quando essa ausência superar 15 dias. Além disso,
aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Mais uma atribuição: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Mais uma atribuição: mudar temporariamente a sua sede, fixar idênticos subsídios de remuneração para deputados federais e para senadores. Além disso, fixar a remuneração do presidente, do vice-presidente e também dos ministros de Estado. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Mais uma função é a de fiscalizar, muito importante, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Prosseguindo, apreciar atos de concessão e renovação de emissoras de rádio e de televisão. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Aprovar iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Continuando, aprovar previamente a alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Vamos passar a ver agora então cada casa legislativa, começando pela Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Só para lembrar, os deputados federais são eleitos pelo povo segundo o princípio proporcional, isto é, o número total de deputados, bem como a representação por estado e também pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar, proporcionalmente à população. Porém, nenhum estado terá menos de 8 e nenhum estado terá mais de 70 deputados. O mandato de cada deputado federal é de 4 anos, período que corresponde a uma legislatura, sendo então permitida uma reeleição indefinida. Vamos ver então quais são os critérios para ser deputado federal. O primeiro deles, ser brasileiro nato ou naturalizado, destacando que apenas o presidente da Câmara deve ser brasileiro nato. Além disso, maior de 21 anos de idade, em pleno exercício dos direitos políticos, possuir o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e, por fim, a filiação partidária pertinente. A Câmara possui competências próprias. Vamos então a elas. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e contra o seu vice-presidente e também contra ministros de Estado. Uma segunda competência é proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Mais uma competência, elaborar seu regimento interno e também dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixar a respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outra competência da Câmara, eleger membros do Conselho da República. Pessoal, vamos então agora estudar a segunda parte do Congresso Nacional. Já vimos a Câmara dos Deputados, vamos então ver agora o Senado Federal. O Senado é composto por representantes dos estados e também do Distrito Federal. E se um dia, quando criado, os territórios federais não terão representação no Senado, já que eles não possuem autonomia federativa.
Os senadores são eleitos pelo povo segundo o princípio majoritário. O que quer dizer isso? Não se trata mais de estabelecer um número proporcional à população daquele estado, mas de eleger ao Senado aquele candidato ou aqueles candidatos que obtiverem nas urnas o maior número de votos. Cada estado e também a capital federal elegerão um número fixo de 3 senadores, sendo que cada senador será eleito com 2 suplentes. E quais são os critérios para ser senador? Primeiro deles, ser brasileiro nato ou naturalizado. É importante lembrar que apenas o presidente da Câmara e do Senado é que deve ser brasileiro nato, porque eles podem chegar à sucessão presidencial. O segundo critério é ser maior de 35 anos. Além disso, tem que estar no pleno exercício de seus direitos políticos, possuir alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e também a filiação partidária. O mandato de cada senador é de 8 anos, abrangendo então 2 legislaturas. Cada senador eleito cumpre mandato de 8 anos, só que a renovação do Senado ela ocorre de 4 em 4 anos, na proporção de 1/3 e de 2/3. Em termos de competência privativa, o Senado apresenta várias delas. Eu vou trazer aqui algumas que são assim as mais famosas e mais importantes. A primeira delas compete ao Senado, então, processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e também da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza ou conexos com aqueles. Uma segunda competência muito importante compete também ao Senado processar e julgar ministro do STF, do CNJ e também do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Outra competência muito importante é que compete ao Senado aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de, primeira escolha, magistrados nos casos que a Constituição estabelecer. Segunda escolha, membros do TCU indicados pelo Presidente da República. Terceira situação, quando for criado, o governador do território. A quarta situação, o presidente, também diretores do Banco Central, o Procurador-Geral da República e demais cargos que a lei ou as leis determinarem. Outra competência do Senado é aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Em termos de matéria orçamentária e financeira, compete ao Senado autorizar operações externas de natureza financeira, que envolvam interesse da União, dos estados, do DF, dos territórios e também dos municípios. As casas parlamentares, quando fazem suas atribuições, deliberam por meio de votação, que poderá ser secreta ou ostensiva, ou seja, pública por meio do voto aberto. Porém, existem alguns casos bem específicos nos quais a votação é secreta, como já falamos, a aprovação de um candidato a um futuro membro do STF. O artigo 57 da Constituição estabelece que o Congresso Nacional se reunirá anualmente na capital federal, Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho e também de 1º de agosto a 22 de dezembro. Nesse período, chamado de sessão legislativa, os parlamentares se reúnem ordinariamente. Fora do período, ou seja, de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, temos o chamado recesso parlamentar e, havendo necessidade, os parlamentares serão convocados extraordinariamente. Como veremos abaixo ao mencionar as comissões, durante o recesso parlamentar haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional com atribuições definidas no regimento comum. Além disso, pode haver a convocação extraordinária, que vai ocorrer em situações excepcionais. Vamos a elas. Pelo presidente do Senado Federal, que ocorre nas hipóteses de decretação de estado de defesa, decretação de intervenção federal, pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Outra situação é quando é pelo presidente da República em caso de urgência ou de interesse público relevante e sempre com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional.
Outra situação, pelo presidente da Câmara dos Deputados, em caso de urgência ou interesse público relevante, sempre com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional, ou então por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, e sempre, como vimos, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Em algumas situações, a Câmara dos Deputados do Senado Federal se reunirão em sessão conjunta. Isso se dará, por exemplo, para 1. Inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. 4. Conhecer de um veto presidencial sobre uma lei e sobre esse veto deliberar. O próximo tópico agora envolve as comissões parlamentares. O que são comissões parlamentares? As comissões parlamentares são organismos constituídos em cada casa, compostos de número geralmente restrito de membros, encarregados de estudar, examinar proposições legislativas e também apresentar pareceres sobre elas. De acordo com o artigo 58 da Constituição, as comissões podem ser permanentes ou temporárias e serão constituídas na forma e com as atribuições que estão previstas no regimento interno do Congresso Nacional e também de cada casa, já que existirão comissões do Congresso Nacional, comissões da Câmara e comissões do Senado. As comissões temáticas estabelecem-se em razão da matéria e são permanentes. De acordo com a Constituição, elas possuem as seguintes atribuições. Primeira, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa respectiva. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Outra competência é receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou das entidades públicas. Prosseguindo, também compete solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Vamos ver alguns exemplos de comissões temáticas. A primeira delas, a Comissão de Assuntos Econômicos, ou CAE. A segunda é a Comissão de Assuntos Sociais, CAS. A terceira, muito importante, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. E uma comissão muito importante, talvez que todo mundo conheça falar por conta de jornais, televisão, da mídia em geral, são as CPIs. As CPIs são comissões temporárias, destinadas a investigar um fato certo e determinado. Esse papel do Legislativo de fiscalização e controle da administração é uma função típica do Poder Legislativo, pois consagra a noção de freios e também de contrapesos. De acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, as CPIs serão criadas pela Câmara e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Se forem criadas juntas, serão chamadas de CPMI, ou seja, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Para a criação de uma CPI, temos 3 requisitos. O primeiro deles, requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 de parlamentares. O segundo, indicação com precisão de fato determinado a ser apurado na investigação parlamentar. E o terceiro critério, a indicação de prazo certo, ou seja, temporariedade para o desenvolvimento dos trabalhos. A CPI, ao ser instaurada, deve ter por objeto a apuração de um fato determinado. E o que é esse fato determinado? Entende-se, então, por fato determinado, o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e também para a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da CPI, não podendo, então, a CPI ser instaurada para apurar fato exclusivamente privado ou de caráter pessoal. É importante mencionar que as CPIs terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno das casas legislativas. Logo, a CPI realiza uma investigação materializada no inquérito parlamentar, que se qualifica como um procedimento jurídico constitucional dotado de autonomia e de finalidade própria. Em razão dos poderes instrutórios que foram conferidos à CPI, à semelhança de juízos de instrução, no exercício de suas atribuições, poderão as CPIs determinar as diligências que reportarem necessárias e também requerer a convocação de ministros de estados ou para tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e autárquicas informações e documentos e também ir aos lugares onde se fizer importante a presença dos membros da CPI. Assim, a CPI pode, sempre por decisão fundamentada e motivada, observando a formalidade legal, determinar 1. Quebra do sigilo fiscal, 2. Quebra do sigilo bancário, 3. Quebra do sigilo de dados, especialmente o sigilo dos dados telefônicos. Deve ser frisado que a CPI não tem competência para a quebra do sigilo da comunicação telefônica, que é a famosa interceptação telefônica. No entanto, pode a CPI requerer a quebra de registros telefônicos pretéritos, ou seja, os dados de conversas já ocorridas em algum período. Dentro da noção de poder investigatório da CPI, ela ainda tem o direito de ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva, ouvir investigados ou indiciados que poderão ficar em silêncio, e o STF chancela o entendimento de que o direito que o investigado ou indiciado pode permanecer em silêncio se a resposta à pergunta implicar em algum risco de autoincriminação. Além disso, a pessoa que está sendo ouvida poderá ser acompanhado de advogado e terá garantido o direito de não ser preso ao invocar o viés constitucional de não se autoincriminar. Um ponto importante é que a CPI não tem poderes para investigar atos de conteúdo jurisdicional. Logo, ela não pode rever os fundamentos de uma sentença que um juiz proferiu. Isso não significa, entretanto, que todos os atos do judiciário estejam fora da incidência da investigação parlamentar. Na verdade, revela-se constitucionalmente ilícito que uma comissão parlamentar de inquérito possa investigar atos de caráter não jurisdicional proferidos pelo judiciário, de seus integrantes ou de seus servidores. A CPI não poderá praticar alguns atos de jurisdição que são atribuídos exclusivamente ao judiciário, ou seja, atos propriamente jurisdicionais. Vamos ver então o que é vedado à CPI. Primeira vedação, diligência de busca domiciliar. A segunda, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, que é a interceptação telefônica. Outra vedação é a ordem de prisão, salvo no caso de flagrante delito, por exemplo, por crime de falso testemunho. Um outro ponto muito importante é que a eficácia das deliberações dos parlamentares que integrem a CPI deve observar a noção de colegialidade, devendo as decisões serem tomadas pela maioria dos votos e não de forma isolada. Além disso, as CPIs não podem impor penalidades ou condenações. O presidente da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional encaminhará o relatório da CPI que terminou e a resolução que aprová-la aos chefes do Ministério Público da União ou dos Estados e também às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme for o caso, para praticar atos de sua competência e, existindo elementos, para que possam promover uma eventual responsabilização civil, administrativa ou criminal dos infratores. Embora a Constituição não preveja a criação de CPIs estaduais,
existe sim a possibilidade de criação de CPI em âmbito estadual, distrital e municipal, tendo em vista o exercício da função fiscalizadora. Essa noção decorre da ideia de equilíbrio do pacto federativo e do princípio da separação de poderes. Logo, existe sim a possibilidade de uma CPI municipal em um pequeno município do interior do Brasil. O próximo tema envolvendo o poder legislativo e também o próprio parlamentar é sobre as imunidades dos parlamentares. Imunidades parlamentares são prerrogativas inerentes à função parlamentar, que garantem o exercício do mandato com plena liberdade. Assim, conferem-se a deputados e senadores prerrogativas com o objetivo de permitir o desempenho livre do seu mandato para assegurar a independência do poder que integram. As prerrogativas dividem-se em imunidade material e imunidade processual. A imunidade material garante que o parlamentar federal é inviolável civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos em razão de suas funções parlamentares no exercício e relacionados ao mandado. Trata-se então de manifestações que possuam um nexo de causalidade com a atividade parlamentar. É importante falar, não se restringem ao âmbito do Congresso Nacional. Mesmo que um parlamentar esteja fora do Congresso, mas exercendo sua função parlamentar federal em qualquer lugar do território nacional, ele estará resguardado, não praticando qualquer crime por sua opinião, palavra ou voto. Portanto, essa imunidade abarca entrevista jornalística, transmissão para a imprensa do conteúdo de seu pronunciamento ou de relatório que ele produziu em alguma casa legislativa e declarações feitas aos meios de comunicação social. Já a imunidade formal ou processual está relacionada à prisão dos parlamentares, bem como ao processo a ser instaurado contra eles. Além dessas imunidades, há outras garantias aos parlamentares. A primeira delas, deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou que dele receberam informações. Segunda garantia, a incorporação às Forças Armadas de parlamentares federais, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Outra garantia é que, regra geral, durante a vigência de estados de anormalidade institucional, os parlamentares não perdem as imunidades. Apenas durante o estado de sítio, as imunidades poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva e nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida de anormalidade ou que esteja abrangido por algo anormal institucionalmente falando. Além disso, as imunidades parlamentares são irrenunciáveis por decorrerem da função exercida e não pela figura da pessoa do parlamentar. As imunidades, inclusive o foro privilegiado, não se estendem aos suplentes. Além disso, aos deputados estaduais serão aplicadas as mesmas normas previstas na Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. No caso de vereadores, as imunidades são menores, porque os vereadores somente possuem imunidade material, excluindo-se a responsabilidade penal e a civil, mas desde que o ato tenha sido praticado com pertinência ao exercício do mandato e na circunscrição municipal, não sendo atribuída aos vereadores a imunidade formal ou a imunidade processual. Bom, pessoal, vimos então como é que funciona a separação de poderes, o poder legislativo e também como é que funcionam a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal e, por decorrência, lógico, seus integrantes. Quais são as prerrogativas, as vedações e como é que eles podem exercer a sua função parlamentar para a qual eles foram eleitos.